aquele problema natural, quando eles estavam ali já no meio do mar, lutando pela vida, eles esqueceram do que eles queriam fazer com Cristo. A mente deles agora estava voltando para resolver aquele problema, aquela situação. Já tinha, segundo a palavra, no outro evangelho diz que eles já tinham viajado 8 horas e não conseguia chegar do outro lado, ainda estava no meio do mar. Tinha aproximadamente andado 5 quilômetros e não tinha chegado. Era num momento natural, se eles tivessem talvez obedecido à voz de Jesus inicial, eles teriam chegado do outro lado em 1 hora. Mas como eles demoraram, eles pegaram a tempestade. E agora estavam lutando pela vida, e Jesus estava, depois de despedir a multidão, Jesus estava orando. Mas Jesus nunca te abandona. Jesus estava orando, intercedendo por eles, intercedendo pela sua igreja, pela igreja de Deus, pela igreja que Ele constituiu aqui na terra. Há muita tempestade no coração, há muita angústia na alma, há muitas dúvidas que saltam aos teus pensamentos, os meus pensamentos, e esses pensamentos, Jesus precisa dominá-lo, porque às vezes são pensamentos que impedem a gente ter uma melhor comunhão com Jesus. São pensamentos que te impedem, são ideias que te impedem de ter um melhor relacionamento com o teu mestre. E a gente precisa dominar, a gente precisa o Senhor Jesus para acalmar a nossa alma. Segue adiante para o outro lado. Foi a voz de Jesus. Jesus nunca nos abandona, meus irmãos. Mas Ele quer que você siga a sua agenda. Ele quer que eu e você siga a agenda dele. E quando nós decidimos seguir a agenda de Cristo, quando nós aprendemos a esperar em Jesus, quando nós aprendemos a ser paciente e a andar os passos de Jesus, as coisas irão acontecendo na nossa vida. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, achamos que Jesus, achamos que a nossa agenda, achando que os nossos planos funcionaria melhor. Nós achamos que a minha vida, que a minha agenda que eu fiz, eu tenho mais experiência aqui na terra. Jesus é Filho de Deus, Jesus, Ele veio do céu, Ele é o verdadeiro profeta, mas Ele não entende ainda as coisas da terra, e aqui as coisas da terra funcionam desta forma. E nós queremos muitas vezes impor a nossa agenda a Jesus, e quando nós fazemos isso, nós sofremos. Você, em vez de conseguir algo em pouco tempo, você vai demorar muito tempo. E eu digo, muitas vezes pode até conseguir com as suas habilidades, mas você vai sofrer muito. E eu digo para vocês que muitos não vão conseguir, vão sofrer muito, porque deixou Jesus, porque não está seguindo a agenda de Jesus. Nós precisamos ter a disposição de quebrar os nossos sonhos e sonhar os sonhos de Jesus Cristo. São sonhos que Jesus tem para você. São sonhos, abraçar o sonho que Jesus tem para mim, abraçar o sonho que Jesus tem para você, o sonho que Jesus tem para a sua igreja. Nós precisamos aprender isso, meus queridos. O versículo 23 diz: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. E ali estava orando. O 24 disse: entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu me formei no ano de 1991, lá na Costa Rica. E naquele ano que eu me formei, todos iríamos trabalhar em El Salvador. Eu tinha ido a El Salvador um ano antes e saí de lá, depois de uma guerrilha muito forte. Eu estava comportando na cidade de São Salvador, a capital do estado, do país. É um país pequeno. E eu estava ali comportando na primeira semana, quando chegou no final de semana, onde nós estávamos hospedados, existia um quartel chamado Los Mexicanos. E aquele quartel começou quando a gente passou um dia lindo. Almoçamos na casa do ancião da igreja. O meu amigo pregou na igreja. Eu lembro que eu estive ali na frente, fiz uma oração.
E foi o primeiro contato que tivemos com a igreja, a primeira semana, o primeiro contato com os irmãos ali naquela cidade, numa igreja de um bairro, que eu não lembro o nome. E depois teve um batismo na casa do irmão ancião da igreja, ele tinha uma piscina no fundo da casa, e ali à tarde teve um batismo, almoçamos ali e tivemos. No final da tarde o ancião, ele disse: eu vou deixar vocês onde vocês estão hospedados. E ele veio deixar a gente. E quando era em torno de umas 6 horas do pôr do sol, que estávamos chegando, escutamos tiro. Alguma coisa está começando aqui. E começou aqueles tiros a aumentarem. Ele disse: uau! Ele começou a acelerar e falou: isso aqui acontece muito, não se preocupe, muchachos. Não te preocupe, a gente, isso é normal aqui. E a gente, dentro de mim brotou um sentimento que não era normal aqui. Eu não estava acostumado com aquilo. Eu falei: estão matando alguma coisa, está saindo para o lado do quartel, estava passando próximo, a gente tinha que passar bem na frente para ir para casa. Ele desviou um pouco e daquela principal para cortar, não passar por ali, e a gente continuou, chegamos lá. E aí estava a notícia por todo lado, você ligava, tinha começado a guerrilha novamente do país. E um país com guerrilha, ninguém quer comprar livros, ninguém tem dinheiro, todo mundo está preocupado em cuidar da sua vida, de alimentos, e ninguém está preocupado com mais nada. E agora? Preciso de dinheiro para voltar a estudar, preciso trabalhar, preciso. E agora? Quem vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Começamos a passar por aquele momento de ansiedade, de agora, o que fazer? Dormimos na casa, e como logo a luz foi embora, não tinha mais luz, e toda a televisão ninguém podia escutar, todo mundo escutava a notícia pela rádio. Um grupo chamado Arena e Revolucionários, e outro do governo, e outro grupo rebelde que queria controlar o país, assim como acontece até hoje, até mesmo no Brasil e aqui em outros lugares da parte da esquerda. E ali começamos a orar. Começamos a orar e clamar a Deus, e foram 2 semanas de luta, de oração e clamando ao Senhor. Depois de 3 dias ali dentro de casa, a gente não aguentava mais ficar em casa. Em casa tinha várias, a gente estava na casa de uma família, aproximadamente umas 7 pessoas, o alimento estava acabando, a gente não podia sair, não podia procurar alimento, porque estava tudo fechado, e começamos a racionar, comer como se fosse um passarinho, comer bem pouquinho, para poder aguentar aquele período. E começamos a orar, e clamar a Deus, que o Senhor pudesse acabar com aquilo. E cada vez que a gente via os aviões passando, jogava bomba à noite, a gente via aquele clarão. Terminando a escola, irmão, foram aproximadamente mais de 8.000 mortos naquela guerrilha. E a gente ficou, dormia no chão, porque as balas, era uma casa com aqueles de concreto, forte, as balas batiam nas paredes, quebravam, mas não entravam. Então eu dormia no chão, porque senão as balas podiam entrar pela janela, mas graças a Deus, Deus nos protegeu, porque nós estávamos próximos do local. E ali a gente pôde aprender uma lição, que nesse momento da dor, tem coisas na vida que a gente não tem controle, e a gente precisa depender de Jesus. A gente tem que aprender a depender dele quando alguma coisa acontece na sua vida. Pode acontecer com a tua esposa. Se a tua esposa for infiel, onde está a tua fé? Será que você não vai afundar? Ou se seu esposo, será que você não vai afundar? Quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, Jesus será o primeiro. Não importa o que aconteça na sua vida, Jesus vai ser o primeiro na sua vida. Quando uma conta bancária parece que está tendo um problema e você está perdendo o que você dependia tudo daquilo, confiava no seu dinheiro, e se algo está acontecendo e você perder tudo, e vem a falência, e se você colocar a sua fé naquele dinheiro, a sua fé também pode desfalecer. Pedro, ele tinha fé. Quando diz que ele viu que Jesus estava andando, diz a palavra que Jesus vinha caminhando sobre as águas. Pedro viu
Jesus diz no livro de Marcos que ele parece que estava querendo passar adiante. O mestre tem que ir na frente. E os discípulos viram, e eles, quando os viram aquilo pelo clarão da madrugada, que já era a quarta vigília, com as 3 da manhã, que Jesus estava andando sobre as águas, que eles viram aquele clarão, eles gritaram de medo. Diz que eles gritaram, diz a palavra de Deus. Versículo 26. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Aquelas crenças populares que existia, mesmo que eram discípulos de Jesus, eram seguidores de Cristo, mas ainda tinha crença popular na mente deles. E nós pregamos, nós dizemos que os mortos não sabem nada, que estão na sepultura, é pó. Mas eles ainda tinham aquelas crenças que a população acreditava. E eles ficaram com medo e gritaram, é um fantasma que está vindo. Essa tempestade, e agora viu que era o fim dele, era um homem de experiência na água, no mar. Eles eram pescadores, sabiam muito bem, conhecia bem essa profissão, mas aquela tempestade era diferente. Quando eles gritaram, é um fantasma, disse Jesus, porém, imediatamente lhes disse, eu gosto dessa palavra, imediatamente, não foi no momento, foi no momento e disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda quando você anda com Deus, quando você tem experiência com Jesus, você reconhece a sua voz. Quando eles perceberam que era Jesus, mesmo na dúvida, todos gritando, Pedro sai com a dele e foi o primeiro a dizer, Senhor, se tu és, se é verdadeiramente, tu manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, no versículo 29, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro, ele andou sobre as águas, eles tinham fé. Mas Jesus não quis que o apóstolo, que Mateus, ou que os apóstolos escrevessem a história, o testemunho de Pedro, desta forma. Pedro queria ser o seu centro. Os outros discípulos não tiveram a coragem de descer do barco para andar sobre as águas. Eu vou descer e eu vou andar sobre as águas. E agora o apóstolo escrevendo aquela cena, descreve que ele afundou. E Jesus mudou a história, o testemunho de Pedro. Talvez Pedro queria ser o centro e contar para todos que ele andou sobre as águas e seus companheiros não andaram. Mas agora Jesus queria mudar a história, porque deixou que Pedro afundasse. Mas a pergunta é, por que Pedro afundou? Ele não tinha fé? Nós conhecemos bem a história, que quando ele andava olhando para Jesus, quando ele estava centrado na sua visão em Cristo, ele caminhava. Mas chegou um momento que Pedro deixou de focar no centro, deixou de focar na pessoa de Jesus e começou a focar no milagre que estava realizando. Começou a focar no que estava acontecendo, o que ele estava fazendo. Ele não estava preocupado enquanto olhava para Jesus com a tempestade, porque sua confiança era naquela voz que disse, não tenha medo, venha. Mas quando ele deixou de olhar a Jesus e começou a focar no milagre, ele olhou para os seus companheiros, ele olhou para os discípulos, e ao olhar para os discípulos que não estavam fazendo aquilo que ele estava fazendo, imediatamente ele começou a afundar. Ele deixou de focar na pessoa, no centro que é Jesus Cristo, e começou a afundar. E nesse momento eu gosto muito dessa passagem onde ele diz, o versículo 30,
Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Aqui não foi pedindo ajuda-me. Ele não estava pedindo que me ajude, Senhor, me ajude. Muda as minhas circunstâncias. Olha o que está acontecendo, porque muitas vezes nós queremos que Jesus apenas mude as minhas circunstâncias. Mas o clamor dele não foi isso nesta hora. Salva-me. E Jesus está disposto. Mude o meu coração, Jesus. E quando a gente clama por Jesus por salvação, Jesus está ali disposto a dar. Ele diz que imediatamente diz a palavra, que ele estendeu a sua mão e salvou a Pedro. Imediatamente. Versículo 31. Jesus estendeu a mão, tomou e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que teve medo? Que tipo de fé tinha Pedro? Ele andou sobre as águas? Não. Andou. Mas ele afundou. Que tipo de fé ele tinha? Que tinha tipo de fé. Por que tipo de fé, pastor? Existem diferentes tipos de fé? Eu aprendi que existem dois tipos de fé. Uma fé chamada fé pontual. Existe uma fé chamada fé linear. A fé pontual é o tipo de fé que quase praticamente todo mundo tem. A fé pontual. E Pedro tinha essa fé. Era aquela fé pontual. Era desse tipo de fé que se entusiasma. É um tipo de fé que se entusiasma, mas é uma fé que dura em pouco tempo. Se entusiasma rápido, mas em pouco tempo também ela acaba. Essa é a fé pontual. Não é algo, a fé não é uma coisa que você gera dentro de você. Não é gerada, é você que está gerando aquela fé. Essa fé, a palavra é ao contemplar, é a contemplação, é o tempo que você gasta com Jesus, é o tempo que você gasta com Deus, e pela contemplação nós somos transformados. É o tempo que você passa com Cristo, quando você você passa a ser transformado, e a sua fé, ela cresce. É quando Jesus passa a ser o centro e não você ser o centro. E Pedro tinha esse tipo de fé, essa fé pontual. A fé linear, ela é uma fé diferente. Ela é uma fé humilde, que gera humildade, confiança, segurança. Essa é a fé linear, é uma fé verdadeira, unida, que está pronta em todo genuíno cristão que contempla diariamente a pessoa de Jesus. A fé pontual é quando muitas vezes alguém vem aos cultos de oração das quarta-feiras, levanta a mão e fala: irmão, eu tive toda essa semana acordando às 4 da manhã orando, e eu jejuei por 20 dias, e esse é o tipo de fé pontual. É fé, mas é uma fé que em pouco tempo também ela desvanece, ela morre. É uma fé que ela brota, mas em pouco tempo ela afunda. E essa era a fé que Pedro estava passando, era o tipo de fé que Jesus conheceu muito bem. E Jesus agora estava trabalhando no coração daqueles discípulos, e também trabalha no seu e no meu coração, porque Jesus começou a trabalhar comigo quando eu era um adolescente e nunca parou. Ele continua trabalhando cada dia. Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas, mas a gente precisa procurar o tempo para gastar com Deus, porque senão você cai. A tempestade continuava gigantesca diante de Pedro, mas enquanto ele olhava a Jesus, ele não estava preocupado com a tempestade. Quando ele começou a olhar para si, ele deixou olhar a Jesus e começou a contemplar no que ele estava fazendo, no milagre em si,
e olhar os seus discípulos, outro porque não estão fazendo, eu sou o centro, eu posso ter um testemunho para contar. E Jesus naquele momento mudou o testemunho de Pedro. Por isso que nós temos hoje na Bíblia que Pedro, ele afundou. Mas Jesus mostrou que ele estava ao lado. E imediatamente ele estendeu a mão para levantar, para ajudar aquele discípulo. Quando ele gritou: Senhor, salva-me, imediatamente o Senhor estava ali ao lado. Muitas vezes, meus irmãos, parece que os nossos clamores não chegam a Deus. Possa ser que você esteja passando por um problema na sua vida, uma situação que você não tem mais o controle, você já clamou, você já colocou nas mãos de Deus, você já insistiu e você não tem uma resposta. Você está esperando essa resposta por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Continue contemplando, gastando tempo em contemplar Jesus. Esse é o tipo de fé que Jesus quer, não importa o que aconteça. Jesus, ele vai fazer de você um gigante. Ele vai poder te usar da forma como ele quer. Ele quer que você siga a sua agenda, e não eu empurrar a agenda de Jesus e querer que Jesus siga a minha agenda. Eles queriam colocar Jesus como rei ali mesmo, desviando da missão de Jesus. E Satanás estava por detrás para tentá-lo fazer. Mas Jesus mostrou que ele está no controle. Jesus pode salvar todos aqueles que pedem com coração sincero. Quando nós pedimos, quando nós clamamos, Jesus, ele estará aí para estender o seu braço e nos ajudar. Muitas vezes Deus permite, meus irmãos, que a gente passe por tempestade na vida, por dificuldades na vida, para ensinar lições. Ele permite que a gente passe por dificuldade para que a gente depender mais dele. É difícil, mas a gente precisa aprender essa lição. Depender do Senhor Jesus, cada dia, cada minuto. E aí, quando você depende de Jesus dessa forma, ele pode fazer você andar sobre as águas, isso não era o problema. Mas Jesus não estava preocupado com isso. A preocupação de Jesus é que você esteja ligado, centrado na pessoa dele. Não era caminhar sobre as águas. Ele pode fazer, mas ele quer fazer você mais forte. Ele quer fazer você estar mais preparado. Os discípulos não sabiam o que iria esperar, a grande decepção que eles iriam encontrar no futuro, quando o seu mestre seria coroado com uma coroa de espinho, quando ele seria levantado numa cruz. Eles não entendiam completamente a missão, e Jesus teve que orar. E ele disse que cada vez, quando ele for levantado na cruz, e cada vez que nós levantamos Jesus na cruz, ele vai atrair todos para ele. Os pensamentos de Deus é diferente. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são diferentes, são mais altos que os nossos caminhos. Nós queremos muitas vezes conseguir de uma forma mais fácil, chegar rápido, o atalho, para conquistar aquilo que a gente quer. Mas a gente precisa depender de Jesus, porque senão a gente vai passar por tempestades na vida. E eles já estavam ali 8 horas remando, já não aguentavam mais para chegar ao outro lado. Uma coisa que eles poderiam fazer em 1 hora. E Jesus, quando disse a palavra, terminando desse versículo 30 em adiante, mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. O 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí veio o 32, entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram. Pela primeira vez a Bíblia relata que eles adoraram a Jesus. O adoraram e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus.
Eu não sei qual o problema que você está passando na vida. Eu não sei a situação que você está enfrentando. Aqueles que estão em casa talvez estejam passando alguma dificuldade. Eu não sei qual o seu problema também. Se você estiver passando por alguma situação, eu não sei o tipo de fé que você tem exercido durante o caminhar com Jesus. Mas precisamos aprender a depender dele. E aí onde você estiver, se você acredita que Jesus pode mudar a tua situação, aonde você estiver, caia de joelho agora mesmo diante de Deus. E clame a Jesus para mudar o teu coração, mudar a tua vida. Aí onde você estiver, clame ao Senhor e peça ao Senhor que transforme, que Deus imediatamente, como diz a palavra, imediatamente, Ele estendeu e mudou a história de Pedro. E nós conhecemos qual é a história de Pedro. Precisamos de estar aferrados, precisamos nos apegar pela fé, meus queridos, em Jesus, para depender dele cada dia. Tudo pode falhar. Se você depende da esposa ou do esposo, pode falhar. Aprenda a depender de Jesus, porque esse nunca falha. Eu aprendi na minha vida que ele nunca falhou. Esse nunca falha. Precisamos aferrar nossa fé no eterno. Precisamos aferrar nossa fé no Senhor Jesus. E clamar: salva-me. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor Jesus, Ele fez tudo por nós. Não é mérito meu, não é o que eu faço. Tudo foi feito externamente, são os méritos de Cristo que Ele fez para garantir a minha salvação. O Senhor já realizou tudo por nós, Senhor. Aqui está a tua igreja, o teu povo. Nós precisamos de mudança, Senhor. Precisamos, depois que estamos passando por esses dias de distanciamento social, sedentos de um abraço, Jesus. Nos abrace nessa hora, Pai. Eu quero rogar que as bênçãos do Senhor sejam extensivas sobre essa família lá de Mantenópolis que perdeu um irmão, a irmã Rosinha. Fortalecendo os membros daquela igreja que vai sentir que já está sentindo a falta dela. Põe a tua mão, os teus braços de amor sobre eles. Abençoe a tua igreja aqui na terra. Abençoe o teu povo, para que nós possamos caminhar cada dia contemplando a Jesus Cristo e poder levantar a Jesus, para que todos possam ser atraídos para ti. Dirige os meus irmãos, abençoe esta igreja, abençoe todo o teu povo na face dessa terra, a tua igreja invisível, que possa ser luzes neste mundo, que possamos depender de ti cada dia, meu Pai. Acompanhe-nos agora aos nossos lares e abençoe aquele irmão que está em casa ajoelhado nesta hora. O Senhor conhece o seu problema. O Senhor é aquele que curou, é aquele que cura, é aquele que alimenta. Nesta hora eu peço que o Senhor possa alimentar essa alma. Ajuda aquele irmão a viver, a levantar com a certeza que o Senhor está ao lado, abraçando, porque o Senhor quer andar conosco. Assim como o Senhor levantou a Pedro e caminhou sobre as águas até o barco, o Senhor quer caminhar conosco lado a lado. Ó Deus, caminhe conosco, ande conosco. É o que nós desejamos, é o que nós oramos nessa hora em nome de Jesus. Amém. Amém.
Estou cansado de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos seus. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus, Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é fonte de poder, Ele faz viver. Amém. Cristo é luz na escuridão, neste mundo tão cruel. Ele é paz ao coração, nos preparou um lar no céu. Cristo sempre vai estar onde está a dor. Todos devem conhecer deste grande amor. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é paz na aflição, Ele é a salvação. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Amém. Que maravilha. Que a graça do Senhor Jesus, que a paz de Cristo possa guiar as nossas vidas. Que possamos fazer o que acabamos de escutar, buscar a Jesus cada momento, cada dia. Acompanha para os nossos lares, Senhor. Ao dirigir pelas ruas, nos pare. Entre no nosso lar e more ali conosco. Ao deitar, ao levantar, esteja conosco. Ao nascer do sol e ao pôr do sol, acompanhe o teu povo.
até um dia entrarmos na Canaã da Celestial. Em Jesus Cristo, amém. Amém. Se vocês puderem, nós gostaríamos que todos ficassem, que nós vamos ter um almoço. Essa é a comunidade. Então não vai embora, por favor, senão vai sobrar comida. Tá bom? Vocês são bem-vindos. Claro que pode ser que um ou outro tenha que sair por algum motivo, a gente vai entender, mas se vocês puderem ficar, por favor, fiquem conosco, nós vamos almoçar juntos, tá bem?